Vou contar uma coisa para vocês que já tinha mencionado. Por que a gente compreende, né, de um modo talvez até um pouco senso comum, mas assim, como quase como uma convenção, né, de que filosofia se trata de coisas abstratas, ciência trata de coisas concretas. Essa concepção, galera, ela vai se desenvolver muito, sabe? Tipo, ela vai se tornar algo existente de fato, né, com corpo ali no século XIX. Mas com esses caras que nós estamos estudando é que começam tudo isso, tá? Tá lá em Francis Bacon, que na minha interpretação é o primeiro cara que vai de fato ter uma preocupação em falar que coisa metafísica é uma coisa, fatos concretos, empíricos são outra, é outra. E então a questão é a seguinte: todos eles estão pensando o quê? Essa galera que está entre o 17 e o 18. Todos eles vão estar concebendo a ideia de buscar uma outra forma de conhecimento que seja segura, não seja um ídolo, como diria o Francis Bacon, né, lá no Ídolo do Teatro. E galera, o Descartes, que é o cara da aula de hoje, né, René Descartes, né, mas óbvio que não falaremos assim, né? O René Descartes, ele tá nesse contexto. Ele é um pouquinho posterior, sabe, ao Galileu Bacon. É lógico, são contemporâneos também, mas a diferença é de 30, 40 anos de idade, né? Então a questão, galera, é a seguinte: Descartes está também procurando esse caminho seguro, ou o que ele chama de ideias claras e, digamos assim, distintas, né? E como obtê-las, né? Por meio da razão. Apenas a razão pode nos ajudar a descobrir como a natureza funciona. Quais são as regras matemáticas que estão nela? Lembrem, o Descartes ele é um matemático, ele é um filósofo, né? Todo mundo é filósofo, mas assim, ó, tipo, a especificidade dele é a matemática, tanto que a gente estuda plano cartesiano aí, uns ensinos fundamentais da vida por conta disso. Ele tem uma grande contribuição numa forma matemática de ver o mundo, né? Portanto, uma coisa mecânica, né? Tanto que a gente pode pensar essa natureza, galera, a qual pode ser descoberta pela razão, exclusivamente pela razão, como um relógio. Um relógio que tem suas engrenagens, tem seus mecanismos, tem uma ordem, né? Ela é um sistema e apenas o único modo de conseguir descobrir isso, como ela funciona, como esse relógio trabalha, é por meio da linguagem matemática. Ele pensa por meio dos cálculos, tá? Igualzinho o Galileu, certo? Né? Então, tipo assim, a razão, galera, é uma estrutura que todos nós temos, né? E que antecede o nascimento. Ou seja, vejam a questão. Descartes está falando que a razão é um dado inato. Ou seja, uma mulher que está tendo agora, que está agora em trabalho de parto, a criança que está no seu ventre, ela já é racional, porque a razão é uma estrutura, né? Mas ele explica como se fundamentou essa estrutura do ponto de vista racional, não, porque ele vai colocar a ideia de que a razão foi um presente dado por Deus. E esse presente dado por Deus, ele é a única coisa necessária que nós temos para descobrir como funciona esse relógio. A gente não precisa, inclusive, de Deus. Então, o que o Descartes vai colocar? Que
Deus criou o mundo e vazou, né? Como um professor meu na faculdade falava, criou o mundo e foi tomar um café e nunca mais voltou, né? E por não aparecer, ele deu a razão. E aí nós temos a tarefa de fazer isso, não Deus. Então vejam bem já a separação com Tomás de Aquino. Lembra? Deus foi o primeiro movimento, Deus foi a causa eficiente, ele comanda tudo, ele deu ordem para as coisas, ele é o cara que pilota o universo, né? Para a gente descobrir Deus, segundo Descartes, para a gente descobrir o mundo, perdão, basta estudarmos racionalmente algo. Então vejam a ideologia da ciência já nestes pensadores, galera. E é interessante porque esse Deus cartesiano, ele não é o Deus que faz milagres. Esse Deus não é aquele que aparece numa janela, assim, no sentido da oxidação, e aí apareceu Nossa Senhora, igual já aconteceu no Brasil várias vezes, né? Bastou aparecer o primeiro, virou uma reação em cascata, né? Uma reação em cadeia. E aí todo mundo começou a enxergar Nossa Senhora na janela. Descartes aí não existe. O Deus cartesiano nunca mais apareceu, ele não tem uma presença aqui, ele não faz milagre, ele apenas criou o mundo, deu a razão para o ser humano e saiu fora. Entenderam? Né? Então, tem pessoas que vão discutir a ideia sobre ele acreditar em Deus ou não. E daí a importância do quê? Da gente pensar o contexto histórico, tá? Uma vez não, né? Esses dias agora, estava num churrasco lá em São Paulo, em dezembro. E aí estava eu com 4 colegas meus, que eram daqui da Unesp, né? A gente fez graduação juntos, só que da filosofia. E aí a gente estava discutindo justamente isso. Num dos momentos que a gente estava conversando. Cara, será que ele era ateu? Porque eu acredito que essa palavra seja posterior a ele, né? Por isso, bem entre aspas aí. Um amigo meu discutia que não, porque ele fala de Deus, ele fala de alma e não sei o que. Para mim ele era, tá? Porque é importante a gente colocar o que? O contexto. Vamos lembrar. Idade moderna, galera, a igreja está metendo fogo nos outros. A gente tem um Santo Ofício que tá tipo assim, ó, realmente processando, pondo fogo, aprisionando e muitas vezes torturando, tá? E o Descartes, ele teve a possibilidade de ver o quê? O que aconteceu com Giordano Bruno, que esse aí de fato foi queimado, né? No sentido literal mesmo, e o que aconteceu com o Galileu. Então eu penso que muitas vezes ele coloca essa questão de Deus como uma forma de proteger a própria filosofia e deixá-la em segurança, tá? Mas esse contexto histórico, galera, a gente nunca pode desprezar em qualquer autor, tá? Pode ser sociólogo, filósofo, geógrafo, a gente tem que analisar o momento que ele vive, porque muito do que ele vai produzir vai estar ligado com essa temporalidade, né? Na verdade, eu não posso fazer uma sociologia do século 22, certo? E esse momento, galera, estes séculos, né, que estão ali, ó, que a história vai chamar de Idade Moderna e que a sociologia vai chamar de modernidade, mas são duas coisas distintas, tá? A gente vai aprender isso logo menos. Esse mundo, galera, é um mundo muito novo, sabe? É um mundo de transformação. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma crise do feudalismo, a gente vai ter a ascensão de um capitalismo. Olha o tamanho da mudança, de modos de produção. A gente vai ter o quê? Descoberta não, achamento da América. Então, tipo assim, ó, a gente vai ter o quê? Uma disputa de costumes para ver quem determina qual costume é verdadeiro, que é aquele negócio que eu falei na outra aula, que é a ideologia burguesa enquanto hegemonia, né? Uma visão de mundo que tenta fazer com que todas as pessoas acreditem que suas verdades sejam verdades absolutas e naturais, e que na verdade são históricas, né? Então a gente tem esse contexto, galera.
um contexto de muita dinâmica. E sempre nesses contextos de dinâmica, de caos, sempre surgem os céticos. Então, por exemplo, ali no século XVI, um pouquinho antes deles, né, desses pensadores, a gente tem um cara, um francês, que ele tem, tipo assim, ele pensa a partir de um ceticismo, que é o Michel de Montaigne. É um sujeito que relativiza as coisas, ao mesmo tempo que ele duvida da razão, ele duvida dos dogmas católicos. Ele critica a Europa porque a Europa critica a América, né, no sentido de os índios lá do Brasil, eles comem carne de gente, né? Aquele canibalismo que é muito mais uma representação mental, sabe, tipo um imaginário, é mais uma forçação de barra do que algo concreto. E o medo, né? E o medo de ser pego, galera, para ser colocado numa churrasqueira, porque eu já vi umas pinturas em que, tipo assim, aparecia um churrasco mesmo, churrasco de hoje, né? Tinha até grelha. Então, tipo assim, o Montaigne vai colocar a seguinte ideia: beleza, os caras comem carne, mas olha o tanto de atrocidade que vocês fazem aqui, então por que vocês são tão melhores? Né? Então vejam bem, ele relativiza as coisas, ele critica a razão e critica a religião, né? Então, nesse sentido, galera, ele é um grande exemplo da mudança no mundo. A Igreja Católica nessa época aqui está perdidinha, né? Eles não sabem o que é o índio, o que é o que são essas etnias nativas que a gente vai ter aqui na América. Será que ele tem alma ou não? A Igreja Católica demorou séculos para chegar à conclusão que o índio tinha alma, tá? Demorou muitos concílios, né? Então, nesse sentido, é um mundo, galera. A América, ela mudou a história da Europa, mudou a forma da Europa pensar o mundo. A ideia que cai, né, da Terra plana, apesar que hoje em dia tem gente, né, que voltou lá para o século XIV e acredita realmente nisso, né? Mas para além desses negacionistas que não acreditam em ciência, não acreditam em nada, né, só querem duvidar, mas não tem base científica nenhuma, nem base filosófica nenhuma, né? O contexto do Montaigne é esse, é de dúvida. Só que o Descartes, como todos os outros anteriores a ele dessa filosofia moderna, né, o Bacon e o Galileu, eles têm uma preocupação do que de construir as bases para um conhecimento seguro. Um conhecimento que, segundo Bacon, tem que ter o que? Serventia para toda a humanidade, não é para servir uma classe social ou um país, ou uma pessoa. E aí, para poder falar assim, ó, tipo, a racionalidade, que é a base da ciência, é algo verdadeiramente verdadeiro, é necessário que combater esse ceticismo, né? Então, o que o Descartes vai fazer, galera? Ele vai mais ou menos fazer um exercício filosófico, em que ele finge ser cético, e vejam a estrutura, para depois vocês não se perderem, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo e volta. Ele inicia as meditações, né, que é essa estratégia para combater o ceticismo, né, esse ceticismo que já está lá no Montaigne. Ele vai inicialmente se colocar como cético, e é lógico que isso aí é uma estratégia, ele não é cético, óbvio, se o cara quer legitimar a razão, ele não é cético. Porque para ser cético eu teria que duvidar de tudo, né, inclusive da razão. Então a questão é, ele inicialmente se posiciona como cético, né, e vai fazendo as críticas, sendo cético, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, opa, o ceticismo para nesse ponto e daqui para cá ele não consegue avançar porque ele tem um limite. Então, do limite para frente, onde ele não consegue ir, é o ponto de partida do conhecimento. Então a gente pode duvidar, mas chega uma hora que não consegue.
E é a partir desse ponto em que eu não consigo duvidar é que vai se construir esse conhecimento verdadeiro. Então, a lógica dele é bastante complexa, é difícil de explicar, sobretudo aqui, né? Quando a gente está na sala de aula é até bem mais fácil, o que não deixa de ser difícil também. Mas a questão é que, por exemplo, ele vai retomar o Platão. 3 argumentos que eu vou dar, que o Descartes colocou, obviamente, né? Sentidos nos enganam, tá? Máxima platônica. E é aquele negócio, se você ouve um barulho, já falei para vocês, você acha que é uma coisa, aí você vai ver outra. Então os sentidos eles podem nos enganar. Nada de novo no front, né? Platão sendo rebuscado, né? Sendo trazido para o século XVIII. Aí entram duas coisas que são interessantes, né? Ele faz a seguinte pergunta: posso duvidar do que eu estou fazendo agora? Tipo, eu aqui gravando e vocês aí assistindo? Posso ou não? E é interessante porque a partir disso, o que ele vai colocar? Que quando eu estou sonhando, imagina, quando a gente sonha, não é real? É real. Né? A gente não está no sonho e fala, puta, estou num sonho. Com raras exceções, né? Óbvio. Só que a questão é que se enquanto eu estou sonhando eu acredito ser real, por que quando eu acredito ser real não pode ser um sonho? Né? Então o que ele está fazendo? Ele está duvidando daquilo que é realidade. E isso não é pouca coisa, viu, galera? Ainda mais a gente colocar para um carinha que é do século, entre o século XVII e o século XVIII. Se eu chego hoje aqui em Marília e começo a falar que eu estou duvidando que é realidade porque tudo isso aqui é um sonho, do que eles vão chamar eu? Aí a gente retrocede 400, 500 anos atrás. É aí que está a questão, né? Você vê que não é uma qualquer reflexão, é uma reflexão bem aguda. E o que vai acontecer? Beleza, ele duvida dos sentidos e duvida da realidade. Aí ele vai duvidar da matemática, tá vendo? Ele está construindo um caminho do ceticismo. Ele está duvidando das coisas. Mas a matemática eles falam que não muda, né? Aquele tar daquele 1 mais 1 é 2. Será que é verdade? Mas e se na verdade 1 mais 1 é 3 e existe um gênio maligno, uma entidade sobrenatural que faz eu pensar tipo, verdadeiramente que 1 mais 1 é 2, mas na verdade não é? Então ele trabalha com essa ideia, com essa categoria metafísica para duvidar da realidade, da matemática, perdão. Né? Então o que o Descartes está duvidando? Dos sentidos da realidade na matemática. Esses dois últimos aqui, galera, são muito difíceis de serem questionados. Então qual que é a questão? Né? Ele vai colocar: se eu posso duvidar de tudo, será que existe algo que não pode ser duvidado? Será que existe algo que é impossível de ser questionado? Será que existe alguma coisa que não necessariamente pode ser questionada? Aí o Descartes vai fazer a seguinte meditação, né? A seguinte reflexão: se eu posso duvidar de tudo, eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Ou seja, eu posso duvidar de tudo, mas na hora que eu estou duvidando, eu não posso duvidar da certeza que a dúvida existe. Se eu estou duvidando, a dúvida é uma verdade. Tá? Eu estou duvidando, né? Estou lá na minha cabeça duvidando de algo. Vocês me contam algo, eu estou aqui. Mentira, hein? Só que é o seguinte: ao fazer esse mecanismo da dúvida, na hora que você está lá processando a informação na sua mente, para poder falar se é verdade ou se é mentira na tua concepção, esse tempinho, né, que pode ser 1 segundo, meio segundo, 2 segundos, depende da complexidade da verdade ou da mentira, mas a questão é que enquanto você está processando essa informação, você está pensando, você está duvidando. E ao duvidar, você está comprovando que a dúvida existe. E a dúvida é o quê? Um pensamento.
E aí ele chega na máxima, penso logo sou, ou como está na tradução em português, penso logo existo. Então é mais ou menos assim, se eu posso duvidar de tudo, eu não posso duvidar que eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, eu estou pensando, e se eu penso, eu existo. Tá? Então, o pensamento, nós enquanto categoria pensante, substância pensante, coisa que pensa, né, é a base onde o ceticismo não pega. O ceticismo pode criticar tudo, menos o que é a existência do meu pensamento, porque a dúvida é um pensamento concreto. E aí o que vai acontecer? É a partir daqui do pensamento é que nós vamos construir o quê? Um conhecimento que tenha ideias claras e distintas, um conhecimento científico que seja seguro, que seja inquestionável, que não seja passivo de dúvidas, né? Então, assim, ele faz toda essa volta, fingindo ser cético, né? Duvidando das três coisas lá, para chegar um momento e falar, opa, isso aqui é o limite. Daqui para frente, né, desse mato aqui não sai mais cachorro. Daqui para frente essa crítica não funciona. E é justamente o pensamento. Então, se eu quero construir algo concreto, eu tenho que partir desse ponto que é o limite do ceticismo, que é a existência do pensamento. Aí dele para frente, tudo que vier, feito corretamente, vai cair num conhecimento seguro, certo? E o que é o método cartesiano, né? Primeira coisa, é duvidar de tudo, sabe? Evitar precipitações. Você não pode tomar uma coisa como verdade antes de estudá-la. Entenderam? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dividir para compreender melhor. O que é isso? Ó, tem aqui uma caneta, tá? Quero compreendê-la cientificamente. Para fazer isso, eu tenho que repartir ela em quantas vezes for necessário e estudar cada parte minuciosamente. Então, ó, já fiz uma divisão. Isso permite que eu compreenda isso aqui melhor e isso aqui melhor. Aí, eu pego e divido em três partes. Isso quer dizer o quê? Que eu já tenho mais partes específicas. Ah, mas ainda está difícil, então vou cortar essa partezinha da caneta. Ah, mas essa aqui ainda está difícil, corta no meio. Então, o que o Descartes está falando? Que para a gente descobrir algo de verdade, tem que fazer o quê? Recortar um objeto em quantas partes forem necessárias. Dividir esse todo. E ao dividir ele, você consegue estudar minuciosamente cada partezinha e depois é como um quebra-cabeça. Você pega cada pecinha, junta, pronto, está feito o conhecimento científico. Tá? E é lógico que depois que você junta esse quebra-cabeça, ele vai dizer o quê? Que a gente tem que sempre ir do mais fácil para o mais difícil. Tá? Do simples para o complexo. Aí a gente tem um pouquinho de bacon nisso aqui também, a questão da indução. E por último, o que a gente tem que fazer? Olhar esse quebra-cabeça e rever tudo. Por quê? Porque a gente tem que procurar erros. A ciência tem que ser 100% segura, ela não pode ter erros, nada, galera. E é interessante, porque tipo assim, esse princípio da especificidade do conhecimento, dessas N divisões, é aquilo que vai, no meu entender, desembocar tipo, no fracionamento das ciências, né? Por exemplo, ali ó, no século XIX e no século XX. Do tipo assim, ó, você tem o direito ramificações, né? Direito penal, direito criminal, civil, aí tem tributário. Aí a gente pega, por exemplo, as ciências sociais, que é a minha área, a gente vai ter sociologia, antropologia e ciência política. Aí você pega, por exemplo, a sociologia, vai ter lá sociologia urbana, sociologia rural, sociologia do cotidiano, sociologia do conhecimento, e aí, tipo, ramifica. Né? E eu penso que é muito por causa da influência do René Descartes. Mas é isso, galera. Esses três caras são o grande tripé da ciência em seu desenvolvimento embrionário, nesse comecinho, né? E aí é lógico, por exemplo, essa ideia da linguagem matemática, né, da natureza, isso aí o Isaac Newton vai beber dessa fonte, né? Só que aí ele vai colocar no universo e vai falar que existe um relógio que rege tudo, né? O Descartes está pensando em termos de planeta Terra. O Isaac Newton já transcende para o universo, né? Mas enfim, era isso. E logo mais a gente grava outro vídeo para vocês, tá? É nóis, galera.